Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um belo dia. Boa seleção! E hoje, domingo 7 de junho de 2026, a lição 11 de hoje, ela tem como título As Tempestades da Vida. As tempestades são fenômenos meteorológicos, que se formam quando há certa instabilidade dentro assim da atmosfera, que ela pode variar de intensidade conforme assim, o lugar. Quando ela se manifesta assim, nós vemos assim se formando um grande adensamento assim, de nuvens, e há uma precipitação forte assim de chuvas, né? Às vezes vem granizo, uma descarga de raios, né? Rajadas de ventos fortíssimos. Muitas tempestades causam muitos estragos imensos, né? Dentro da agricultura, quebra com tudo, há um destelhamento de casa, destruindo bens, virando barcos, né? E os evangelhos, eles apresentam uma ocasião em que os discípulos de Cristo foi colocado em risco, né? E quando Jesus queria fortalecer a fé desses seus discípulos, né? E levou para essa ocasião, onde todos eles pudessem assim, na verdade Jesus queria que eles superassem o medo, e que eles tivessem assim mais confiança no Senhor, e que até mesmo as situações mais assustadoras, que eles pudessem controlar assim quando estivessem sozinhos, né? Que eles deveriam confiar no Senhor. E nesse caso aqui que ocorreu, Jesus ele estava passando assim o dia inteiro ensinando assim grandes multidões ali na orla da praia, às margens ali do mar da Galileia. E as palavras do Salvador, elas ecoavam assim na mente do povo por muito tempo, e aquelas palavras ficariam para toda a eternidade. E ao cair da tarde, já o pôr do sol escurecendo, Jesus falou aos seus discípulos, convidando-os para uma travessia, e falou: vamos passar para outra margem. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. E ali estava se aprontando uma grande tempestade. Jesus sabia que essa tempestade viria. Mas mesmo assim, ele chamou seus discípulos para ir. Que na realidade Jesus queria testar seus discípulos. Ele tinha uma lição bastante grande e muito importante para ensinar seus seguidores mais próximos, que é os discípulos. E o que nós vemos aqui no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 até 41, nós vemos ali lições de fé que nós encontramos nesse episódio. Jesus havia ensinado todas as pessoas ali nas margens do mar da Galileia durante o dia todo. Eles passavam de manhã e à tarde ali juntos, os discípulos e essas pessoas, e Jesus proclamando as boas novas ali. Aí chega a noite, ele dá uma ordem para os seus discípulos: passemos para o outro lado. E eles iniciaram essa travessia. E eis que quando eles adentraram assim o mar da Galileia, vem essa tempestade com ventos fortíssimos, querendo virar o barco. E Jesus tranquilamente adormece naquele momento, provavelmente sobre
o único travesseiro que tinha ali no barco. E os barcos de pesca geralmente tinha apenas um, né, ao qual o condutor da embarcação na popa se assentava ali, né, no travesseiro. E Jesus estava, portanto, no lugar do piloto ali. Mas ele dormia ali no leme, ali do ladinho. E nem todos os discípulos, eles eram tinham especialidades ali no mar, nem todos eles eram marinheiros, né? Eles eram, na realidade, inexperientes, né? Pedro, Tiago e João conheciam bem o mar da Galileia e sabiam como lidar quando vinham as tempestades. Essa passagem, ela é o único registro nos evangelhos, que está lá em Marcos capítulo 4, em que Jesus aparece dormindo, descansando. Os discípulos estavam assim, amedrontados, aterrorizados, pensavam que eles iam morrer porque Jesus estava dormindo. E a reação dos discípulos ao verem essa grande tempestade e o perigo que poderia realmente ocorrer ali, foram perguntar para o mestre: Mestre, não te importa se morremos? Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 38. E assim os discípulos, eles questionaram o caráter de Jesus e seu amor por eles. E muitas vezes também é a nossa reação diante de aflições, dificuldades e tempestades da vida que assolam o nosso ser e nós passamos bastante apuros. E assim, em meio a esse desespero, nós podemos até tentar a nos salvar nós mesmos e deixar que os outros se danem, né? Como os discípulos, né? E às vezes, quando sofremos assim dores, perdas, né, de pessoas da família, começamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Esperamos que Jesus, haja conforme o nosso ponto de vista humano, conforme o nosso conhecimento. Mas assim como aconteceu com os discípulos, é na tempestade da vida que Deus pode realizar os maiores milagres. É nas aflições, nas dificuldades, que a maioria das vezes que nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, como foi o meu caso, quando eu estava no fundo do poço, que eu fui aceitar Jesus como Salvador e Senhor, quando realmente passou uma tempestade tremenda na minha vida. E o que nós esperamos é que realmente Deus haja conforme o nosso ponto de vista humano. E assim como aconteceu com os discípulos, e nas tempestades da vida, que Deus pode realizar os maiores milagres. E Jesus sempre é fiel, né? Ele é amoroso, ele é sempre presente, mesmo quando sua aparente, nós achamos que ele está ausente, né? Que nos deixa perplexos, às vezes assustados, né? O Senhor está conosco em todos os momentos das nossas vidas, nas tempestades da vida. E Ele pode nos acalmar quando nós não conseguimos realmente lidar com os perigos. O que nós podemos ver aqui, nesse relato da tempestade de Marcos, capítulo 4, versículos 35 até 41, nós podemos tirar conclusões aqui que por parte do ser humano, que diante das aflições de tempestades, dores, preocupações, é que nós devemos realmente ter fé. É o que nós devemos mostrar a nossa fé, crer no Senhor Jesus, se apegar a seus ensinamentos, a sua palavra. E justamente nesses momentos é que nós devemos mostrar que nós conhecemos sua palavra, né? E quando nós estamos realmente nesse momento, mesmo em pânico, em meio a medo, Jesus está conosco. E nós devemos realmente confiar nele. Porque
nós o reconhecemos porque nós estudamos ele, porque nós buscamos tentar conhecê-lo através das Sagradas Escrituras. Conhecer a autoridade do Senhor é importante. Conhecer seu poder no mundo é mais importante ainda. Para nós, é um recado que Jesus deu aqui nessa passagem, que nós não devemos ficar desconfiados, sim certo do que as coisas irão acontecer, que Deus tem um propósito para cada uma de nossas vidas e que Deus está pronto para atuar na nossa vida. Porque Deus jamais ele interfere na liberdade de escolha de alguém, né? Por isso que às vezes ele não interfere. Ele está esperando que você clame, que você peça, né? E de forma que só ele abre os olhos e os ouvidos, promovendo o conhecimento para todos nós, e ele dá uma conversão para nós e também dá o perdão dos pecados. Mas aqueles que pedem por isso se arrependem, e por isso que a sinceridade e humildade de coração, ela é muito importante para o nosso relacionamento com Deus. E dessa forma entendemos que a melhor profecia de Joel para nós nos últimos dias, que diz lá: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está em Joel capítulo 2, versículo 32. É nesse processo que por muitas vezes o próprio Senhor nos aponta a necessidade de nós passarmos para outra margem, para nós sermos provados, né? Para nós tomarmos conhecimento, para nós realmente confiarmos no Senhor. E foi o que aconteceu com os discípulos aqui, para que eles pudessem confiar em Jesus, para que eles pudessem sair da zona de conforto e enfrentar a tempestade da vida, sabendo que nós temos ao nosso favor Ele, aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. E é isso que nós temos que colocar na nossa consciência, né? Como diz lá em Marcos 4,41, que até o mar e o vento obedecem a Ele. Jesus, com poucas palavras, acalmou o vento e as ondas, dizendo: acalme-se, fiquem quietos. Ou seja, bem duramente assim. E acabou realmente se aquietando, está em Marcos 4,39. E depois ele repreendeu os discípulos pela falta de fé, que está lá em Marcos 4,40. E assim, meus amigos e minhas amigas, nós estamos a poucos passos de nosso lar celestial, porque Jesus se aproxima da sua segunda vinda, e você só poderá ser salvo pela fé, e você só pode ouvir realmente os seus passos ele vindo, quando você tem um relacionamento com Ele, conhecer os passos de Deus, conhecer esse passo que se aproxima, porque o próprio Jesus deu esses sinais de quando Ele realmente viria pela segunda vez, que está lá em Mateus capítulo 24 e Lucas 21. E assim, nem a angústia, nem a perseguição, e nem os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e demais ambições que tem no mundo, podem nos afastar do amor de Deus, que está lá em Mateus 4,17. Nada disso deverá nos afastar do amor de Jesus, e temos que deixar que o Espírito Santo envolva em nós, que Ele faça em nós um coração fértil para receber a orientação divina, e que esse coração possa ser produtivo, ou seja, levar o Evangelho para outras pessoas. Porque logo o anjo irá declarar: chegou a hora de ceifar, isto é, que a seara da terra já amadureceu e o Senhor Jesus está voltando. Está lá em Apocalipse 14:15. Saiba você que Jesus se importa com cada um de nós, e quando ele diz aos discípulos: vamos passar para outra margem, está lá em Marcos 4,35, que ali é um lugar de tempestades, que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Jesus está com você, e Ele vai realmente
dar a força para você passar esse vale, essas tempestades que estão ali. Porque é um propósito dele fazer um treinamento para todos nós, como ele fez ali para os discípulos, para confiar nele e ter fé. E assim todos nós passamos por tempestade todos os dias na vida. E devemos saber administrar esses momentos de forma possível que nós possamos vencer. Veja o que diz lá 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, que nos diz. Olha que diz isso aqui. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los em prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Isso foram palavras lá de 1 Pedro 4,12. E assim, essas dificuldades, essas provas, destinam-se a fortalecer a nossa fé e para que nós possamos confiar no Senhor e ter um relacionamento com Ele. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.